Gálatas, capítulo 5, no verso 17, diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, estão em guerra, um com o outro, de modo que vocês o quê? Não fazem o que desejam. Veja bem, não adianta nada nós colocarmos as nossas crianças diretamente com um conteúdo de nível alto, dentro da linguagem deles, acerca da palavra do evangelho, de nós chegarmos aqui neste endereço, cultuarmos ao Senhor, ouvirmos uma palavra, o nosso espírito em entender uma direção, ter a consciência do que é correto, do que um discípulo de Jesus, do que é esperado de um discípulo de Jesus fazer, e na verdade a gente ser vencido sempre pelos nossos desejos carnais. Então não adianta nada nós adentrarmos num conteúdo do qual a gente vai entrar hoje sem a gente ter o entendimento de que existe sim uma guerra travada, a fim de que nem eu e nem você venhamos a nos desenvolver espiritualmente. Porque deixa eu falar algo aqui para vocês. Não há nada que a gente venha desfrutar na nossa vida sem a gente ter de verdade consciência e entendimento sobre ela. Nós não vamos conseguir desfrutar de nada que nós não conhecemos. Se nós, a partir do momento que nós entendemos a palavra do Senhor, não a praticamos, nós estamos sendo vencidos nessa batalha. Vocês entendem, igreja? Então, antes da gente entrar em qualquer palavra que venha nos nortear nessa noite, é necessário que nós venhamos entender a nossa medida, a nossa condição hoje. Amém, igreja? Você pode colocar a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você antes de nós adentrarmos aqui no conteúdo. Ah, Senhor, Tu és um Deus que sonda a mente e o coração. Sabe, ó Deus querido, da cultura, da educação, do que cada um aqui, Senhor, traz como história de vida. E se estamos aqui, Senhor, é porque nós queremos ser desafiados por Ti, para sermos pessoas melhores, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os cônjuges, no lugar onde nós estamos, em meio à faculdade, empresa, aonde o Senhor tem nos colocado, que de verdade nós venhamos fazer a diferença e ser o sal que é necessário, a diferença lá fora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos traz consciência sobre isso. Nos traz consciência, Senhor, dessa parcela de responsabilidade. Não é, Senhor, apenas chegarmos aqui, buscarmos nossa bênção e sairmos daqui abençoados e não temos entendimento que temos responsabilidade no coletivo, no plural, na família. Ah, Senhor, nos ensina a ser a diferença aonde a planta dos nossos pés pisarem. Ah, Senhor, nos ensina a amar. Nos ensina, Senhor, a ser longânimos. Nos ensina de verdade a nos alimentar do seu fruto e irradiar, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Hoje nós damos início a essa série e hoje nós vamos introduzir todo o tema. E hoje eu coloquei o nome nessa mensagem de fruto que se alimenta
ele frutifica e transforma. Fruto que se revela, ele se compartilha. Ele não fica retido. E é pelo fruto que nós conhecemos o quê? A árvore. Você é uma árvore. Eu sou uma árvore. Amém? E eu quero te convidar, e pela primeira vez, eu sempre aqui, eu faço a leitura com vocês na linguagem NVI. Mas hoje, eu quero te convidar a ler esse texto de introdução numa linguagem diferente, porque de verdade eu quero que você entenda o que esse texto nos ensina. Então hoje nós vamos ler esse texto na linguagem NTLH. Tia, eu acho que eu te falei errado, né? Eu falei certo? Ah, então tá bom. Glória a Deus. Então o Ti vai colocar aqui para mim nessa versão. Talvez esteja um pouquinho diferente do que vai aparecer aí na sua Bíblia. Em falar nisso, quem trouxe Bíblia? Levanta aí a espada. Glória a Deus. Gente, se vocês pararem para olhar, levanta aí de novo. Até os adultos que vieram para a igreja não trouxeram Bíblia. Cadê as Bíblias de vocês? Para vocês escreverem do lado, para vocês sublinharem versículos importantes. Nós precisamos saber manejar a Bíblia da melhor maneira possível, porque o dia do tempo do fim está chegando. E se ela não estiver impregnada em você, e você não souber manusear a Bíblia, pouca coisa vai ficar aqui. Eu não sei quem aí já assistiu um filme, que eu já deixo a dica aqui para vocês, é o Livro de Eli. É o Livro de Eli que é, né? O nome do filme. É um filme, não é um livro. E alguém aí já assistiu? Vocês me entendem? Vocês lembraram da mensagem? Vai chegar um momento em que, se você não saber de cor a palavra ou saber qual é o norte, em meio aos cenários em que vão ser apresentados para você, você vai se perder. Então, o que vai adiantar você ouvir se você não guardou? Se você ouviu, se você não compreendeu? Você vai desfrutar do quê? Amém, igreja? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 22 em diante, que diz: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente o quê? Renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem
para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Que texto! Que texto! Mas que tamanho desafio é para mim e para você cumprir esse texto. Vocês entenderam por que eu quis trazer uma linguagem mais fácil de entender? Porque isso vai fazer toda a diferença para que você entenda o caminho aonde o Senhor quer nos levar. O tempo de irradiar chegou, igreja. Vivemos dias em que muitos brilham por aparência, mas poucos iluminam por essência. Estamos cercados de luzes artificiais, mas há fome de frutos verdadeiros. Frutos que não vêm do esforço humano, mas da permanência em Deus. Em permanecer em Deus. O mundo não está permitindo ou pedindo por cristãos mais performáticos. Quanto melhor falar ou quanto melhor se movimentar, estratégias de oratória ou qualquer outra forma de se comunicar melhor. Não que isso não seja importante, porque quando um comunica, a intenção é que a outra pessoa o entenda, amém ou não amém? Mas não precisa tantas técnicas para falar de algo tão simples. Um dos mecanismos ou das formas que Jesus ele tinha para ilustrar e explicar o tempo e o modo em que eles viviam era através de parábolas. Mas ele falava na linguagem de quem o ouvia. Se era uma pessoa um pouco mais estudada, Jesus ele falava da maneira que aquela pessoa iria entender ele. Se era uma pessoa mais humilde, o Senhor ele se colocava no mesmo lugar e se comunicava com aquela pessoa. Hoje em dia a gente não está preocupado nem de olhar para quem a gente está comunicando ou conversando, quanto mais se igualar na linguagem da pessoa com quem a gente fala. Às vezes a gente está ali na fila do caixa no supermercado. A gente está ali passando as compras, a gente não dá um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para a pessoa que está passando as nossas compras. Quanto mais desejar que Jesus viva na vida dela. Mas a nossa realidade hoje, ela pede por frutos e frutos que permaneçam, que sejam compartilháveis, que sejam alimentáveis. Hoje damos início a um ciclo profético nessa comunidade. Um tempo para sermos alimentados pelo Espírito e transformados em resposta viva para um tempo que se chama hoje. Porque não dá mais para esperar. Existem pessoas à nossa volta que estão aguardando o nosso sim. E o primeiro ponto que eu trago para vocês aqui é: o fruto do Espírito é alimento para a alma. Já em Mateus 4:4 diz, o próprio Jesus diz:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O fruto do Espírito não é ornamento. Ele não aparece na palavra apenas para você saber que ele existe. Ele é nutrição para a vida espiritual. Sem ele nos tornamos religiosos. Religiosos famintos, ativistas, sem sustento. Árvores estéreis. Amor, paz, domínio próprio. Não são acessórios, eles são nutrientes para a nossa vida. Só que para a gente compartilhar, para a gente irradiar, eu preciso primeiro me alimentar dele. Eu preciso primeiro ter acesso a esse fruto. É impossível caminhar no Espírito sem ser sustentado por esse fruto. Antes de irradiar, precisamos nos nutrir. Precisamos nos alimentar. Assim como o corpo precisa de pão, a alma precisa do Espírito. O fruto do Espírito é alimento interno que gera, preste bem atenção, o fruto do Espírito gera saúde espiritual. Se não nos alimentarmos, não irradiamos. Se não irradiamos, não influenciamos. Tem tantos hoje em dia querendo influenciar através de seus dons, de suas características pessoais ou de informações adquiridas. Mas quantos querem irradiar o fruto do Espírito? Quantos querem compartilhar a essência do Pai? Isto é que é um desafio. Porque para mim irradiar, eu preciso vencer a minha carne que grita para mim fazer do jeito que eu quero. Para mim fazer do jeito que eu acho que eu vou conseguir coisas a meu favor. Nem toda forma de irradiar vai trazer algum benefício para você imediato. Toda movimentação em favor do outro ou de alguém que espere que você seja o braço de Deus na terra, vai vir de encontro imediato à sua movimentação em favor de alguém. Só que, vocês lembram das cartas? Aquele mesmo que escreveu as cartas, Jesus, no livro de Apocalipse, é aquele que passeia pela igreja e que tem olhos de fogo e que com ele não adianta barganhar, porque ele sabe de verdade o que nós estamos produzindo na vida da pessoa que está do nosso lado, na nossa casa, na nossa faculdade, no lugar onde a gente trabalha, com os empresários que a gente desenvolve alguma coisa. Você pode tentar parecer algo para mim, para a pessoa que está do seu lado, para sua mãe, para o seu pai, para o seu pastor, para o seu líder. Mas para Deus não tem como a gente ser algo ou alguém que a gente não é. Amém, igreja? O próximo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, porque de verdade, deixa eu ver aqui se mudou. Na hora em que eu estava sendo ministrada por Deus, eu fiz esse questionamento em oração. Senhor, como eu ensino, como eu direciono essa comunidade? Porque não adianta falar, você precisa estar íntimo de Deus, você precisa conhecer a palavra, mas na prática, como se alimentar do fruto do Espírito se eu nem vejo? Como eu me alimento de algo que eu nem sei se eu tenho acesso? João 15, do 4 ao 5 diz:
permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Fruto. A chave é perseverança. A chave é perseverança no dia do ódio, no dia da raiva, no dia da frustração, no dia que o gatilho atingir a sua alma. É você lembrar que Deus está vendo tudo. Não é necessário argumentos, não é necessário justificativas. Aquele que é soberano, onipotente, onisciente, sabe ver tudo. O que me cabe? Permanecer, perseverar. Quem permanece nele, esse dá fruto. Fruto não se produz por esforço. Você já viu a árvore se esforçar para dar um fruto? Fruto nasce de conexão. Nos alimentamos do fruto do Espírito quando? Primeiro, estamos enraizados na palavra. Quando meditamos na palavra. Quando nós nos desafiamos a conhecer o que é certo. E por mais que eu não queira, eu perdoo. Perdão não é emoção, perdão é decisão. Por mais que eu não queira me acalmar, eu vou contar até 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, mas eu vou encontrar o equilíbrio. Domínio próprio. Ele vem do fruto do Espírito. Se eu aprendo e eu tenho acesso a Ele, eu tenho paciência comigo mesmo, porque não vai adiantar você continuar não tendo paciência com você. Às vezes nem com o próximo. Isso é o mais fácil ainda, né? Da gente não ter. Mas de não ter paciência conosco mesmo, é querer perder nessa guerra. Nós cultivamos a comunhão diária com o Espírito. Cultivamos a comunhão com o Espírito. Ei, o Espírito sempre vai estar te esperando para um tempo de oração. Jesus, Ele sempre vai estar te esperando no lugar secreto. Só que é você que precisa dar tempo para Ele. Como se alimentar do fruto do Espírito, pastora? Submetendo a nossa vontade à cruz. Lembra lá, antes de nós introduzirmos, que eu li com vocês Gálatas acerca da batalha da carne e do Espírito? Como se alimentar do fruto do Espírito? Silenciando a carne e dar espaço à movimentação no Espírito. O que adianta? Nós temos a orientação do que é certo e errado se eu continuar optando em fazer errado. Eu não sei se você já teve uma situação em que você viveu na vida, porque muitos aqui já receberam aquela educação cristã desde berço. Amém ou não amém? De pais que oram e intercedem por nós no secreto. E aí você, durante a sua infância, você aprendeu do que é ser um cristão, do que é ser um filho de Deus aqui na terra. Aí vem a adolescência, a juventude, a maturidade. E aí chega aquela situação em que é deparado para você fazer o errado e fazer o certo. Você sabe qual é a direção certa, mas os seus olhos estão aqui, no que o realizar o errado vai te trazer de benefício.
E muitas vezes o errado te chama muito mais atenção, porque nunca o diabo vai se apresentar a você com uma figura de capa preta, os dentes, daquele jeito de filme de terror. Ele vai se apresentar para você da maneira mais linda, mais bela que você puder imaginar. Porque ele quer atrair a sua visão, ele quer atrair a sua atenção, ele quer atingir o seu coração, ele quer dominar os seus sentidos, até o ponto de você, mesmo sabendo o que é certo, você venha optar em fazer errado. Amém, igreja? Entenda, o errado sempre vai parecer bonitinho. E talvez aqueles caminhos tortuosos, mesmo você sabendo o que é o certo, talvez não tendo uma vestimenta, uma roupagem muito bonita, venha ser o caminho que o Senhor está te pedindo nessa noite. Não vai pelos seus olhos, o que você está vendo, vai pelo que está sendo sinalizado no seu espírito. Eu ainda iria falar isso. Quem aí já viveu uma situação onde foi apresentado as duas opções e você sabia e era como um grito na tua alma: não faz isso, não faz isso, não vai por essa rua, não fale com essa pessoa acerca disso. E você fez completamente o oposto. A própria palavra do Senhor nos ensina que o Espírito, ele ora e intercede por nós. Quando a gente está ali na batalha, tentando nos esforçar para vencer a carne, o Espírito está ali guerreando para que você venha tomar a melhor decisão. A alimentação é contínua. Quem se alimenta do céu frutifica na terra, querido. Uma coisa gera outra. A árvore só dá fruto através da conexão. Qual é a conexão que você está tendo no momento? É com Deus? Ou é com um manual onde alguma pessoa está entregando isso para você? Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu dedicasse dias, horas, jejum e muito mais oração do que eu já faço, para mim poder ministrar algo em direção do céu, em direção a você, eu não teria e não seria a pessoa perfeita para te direcionar a nada. Preste bem atenção no que eu quero dizer. Não é sobre o instrumento. É sobre quem utiliza o instrumento. É sobre Deus na sua vida. Na hora que eu estava preparando essa palavra, veio um temor tão grande, como ensinar eles a se alimentar disso, Senhor. E eu ouvi uma direção. Se eu ouvi uma direção, por que você não pode ouvir uma direção de Deus? O que te diferencia de mim? Eu luto para estar conectada ao Pai. Qual é a responsabilidade e o que você está fazendo para se manter conectado? Vocês estão entendendo, igreja? Amém? 3. Irradiar é evidenciar o invisível. Se eu perguntar para vocês aqui, quem está vendo o fruto do Espírito? É visível ou invisível? Assim como o ar. Você está respirando? Você está respirando agora? Eu estou. É uma realidade. Da mesma maneira o fruto do Espírito. Em Mateus 5,16 diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu tenho uma missão na terra. Que alguém possa ver a mensagem de Cristo através das minhas decisões, das minhas falas.
Eu vou vencer ou acertar tudo? Não, eu não cheguei aqui acertando tudo. Mas eu aprendi com os meus erros. Pior é aquele que erra e continua errando. O fruto não pode ficar escondido, querido. Assim como os dons, os talentos que o Senhor entregou para você. Quem é cheio do Espírito não pode ser neutro no ambiente em que vive. Ah, eu quero ter paz com todos. Não, querido, vai chegar numa hora que você vai ter que demonstrar ali se você é sal mesmo ou não. Você é chamado para irradiar amor aonde existe ódio, paz aonde só existe caos, alegria aonde só há desânimo, domínio próprio aonde há descontrole. Isso é irradiar. O fruto do Espírito é o brilho do céu através de você. Agora a pergunta é: você está irradiando aonde você está? Ou você só está sobrevivendo? O fruto do Espírito é a prova silenciosa de que Deus habita em alguém. É alguém que decidiu por fazer a direção que o Senhor, o Pai, está direcionando. Por mais que as emoções estão afloradas e que o desequilíbrio reine. Irradiar é ser luz no escuro. É ter caráter de Cristo, onde o caos reina. E deixa eu falar uma coisa para vocês. No mundo, é o melhor lugar para a cultura do reino se movimentar. É aonde o caos está instalado. A falta de amor, o ódio, o desânimo. E o mundo precisa dessa movimentação, da minha vida e da sua vida, em todos os lugares que os nossos pés pisarem. Amém, igreja? Quarto ponto, fruto não é só para você, mas para alimentar outras pessoas. Mateus 12:33 diz: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Assim como a árvore não consome seus próprios frutos, o que Deus gera em você não é para você. O que Deus gera em você precisa ser transformado em favor do outro. Amém, igreja? Quantas pessoas ao seu redor estão famintas, estão desejosas de um abraço com mansidão? Você sabia que o equilíbrio para um ambiente pode vir através de um abraço apaziguador? E esses dias eu estava atendendo uma pastora e ela virou para mim e perguntou assim: pastora, você falou sobre ter mais pessoas que apaziguem. Me ensina, me mostra aqui dentro de um cenário o que é apaziguar para você. Porque eu fiquei na dúvida. E ela abriu o coração comigo, ela falou: apaziguar para você é tomar partido em meio a um conflito? Porque não seria o natural a se pensar? Sim ou não? Só que apaziguar é eu não ter partido. E eu ver os ânimos aflorados e acalmar o ambiente através de um equilíbrio que não vem de mim. De um equilíbrio que vem do fruto do Espírito, que eu me alimento. Não vem da Viviane, mas eu vejo uma situação em que é necessário apaziguar, eu vou ali e apazigo sem falar que eu estou de acordo com A ou de acordo com B. Eu vou ali apenas para trazer o equilíbrio para o lugar. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença. E essa pergunta me chamou tanta atenção, porque no início nós falamos sobre a comunicação. Sobre a importância de eu falar
e ser compreendido da mesma maneira que você se comunica com as pessoas e quer ser compreendido, sim ou não? E às vezes a gente acha que as pessoas estão entendendo algo que nós estamos falando, só que elas estão cheias de dúvida. E é aí que eu volto. Eu não desfruto do que eu não compreendi. Mas aquele dia ela saiu dali, entendendo várias outras coisas que ela me escuta falar. E ela falou, pastor, e isso? E aquilo? Isso é compartilhar o coração. Isso é impartir entendimento, conhecimento. É linguagem de amor na dedicação de tempo. Quanto tempo você tem dedicado a simplesmente a colaborar com o entendimento de alguém? A algo. Ou a uma situação que talvez ela não está compreendendo. Vocês estão me entendendo? Há uma palavra cheia de fé. Há uma atitude cheia de paciência. É isso que as pessoas esperam de ambientes que talvez não tenham paz. E que talvez a paz está aí dentro de você e você precisa irradiar. Tem pessoas que estão cheias de paz, mas estão fechadas no mundinho dela. Tá? Qual é a movimentação do céu? Em trazer paz para uma vida, sendo que ela decidiu não irradiar, não compartilhar. O que adianta a gente se alimentar do fruto do Espírito se eu não vou compartilhar o alimento que eu estou comendo? Volto a dizer, todo o processo que nós estamos vivendo no Cristo, ele tem a ver conosco, mas em favor do próximo, não a nós. Porque o que cabe a nós, o Senhor já está trabalhando. Só que Ele está esperando que a gente venha ser o braço dele aqui na terra. Ser os pés dele aqui na terra. Vocês estão entendendo, igreja? Você pode ser a mesa posta de alguém que não encontra mais consolo em nenhum lugar. Pessoas ao nosso redor estão famintas por paciência, carentes de mansidão, desesperadas por fidelidade, por lealdade. Estão cansadas de traição. E de quem que vai partir essas ações? Da minha vida, da sua vida. Das pessoas que estão ouvindo a palavra do reino, entendendo a cultura do céu, se movimentando nessa terra com propósito, trazendo sentido à sua vida. Quantas pessoas frustradas eu atendo sem saber propósito de vida e missão. Outras estão perdidas dentro da sua própria identidade. Outras tomaram, lembra aquela situação do sim e do não? O caminho que não era para elas tomarem. E não sabe como voltar para o caminho certo. O Senhor, Ele quer nos alinhar, a fim de que a gente venha irradiar no dia chamado hoje, no mundo lá fora. Nós somos a igreja da segunda-feira, amém? Nós somos a igreja da segunda-feira para a nossa família. Nós somos a igreja da segunda-feira na empresa, na faculdade. Nós somos a igreja da segunda-feira na igreja. A começar de mim. A começar de mim. A gente já está indo para o fim. 5. Fruto também semeia. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, por mais que nos façam mal. Mas o verso não diz isso. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo, no tempo oportuno, colheremos, se não o quê? Desistirmos. De novo o Senhor vem na tecla, persevere, permaneça.
Toda vez que agimos movidos pelo Espírito, plantamos sementes invisíveis que darão frutos no mundo real, visível. Seja no trânsito, na fila do mercado, dentro de casa ou no altar. Estamos sempre semeando. Amém, igreja? A pergunta é: o que você tem semeado? Discórdia? Contenda? Rebelião? O que você tem semeado aonde você está? Toda ação cheia do Espírito planta algo em alguém. Quando respondemos com amor em vez da raiva, semeamos o quê? Cura. Cura. Quando somos pacientes diante de injustiça, estamos plantando o reino de Deus em solo difícil, árido. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, por mais que nos façam mal. Guarde isso com vocês. Não tem a ver com o que estão fazendo com você. Tem a ver como você está correspondendo a isso. O que você está respondendo às ofensas, à traição, à difamação, à injúria. Como você tem correspondido a isso? Eu tenho procurado permanecer. Com as minhas forças, porque eu nunca conseguiria. Eu escolho permanecer, perseverar, conectada à árvore da vida, conectada ao meu Deus, a Jesus que me alimenta através de um fruto que não é meu, é dele, o fruto do Espírito Santo, aonde tem domínio próprio. 6. O fruto compartilhado gera multiplicação. 2 Coríntios 2,14 diz: graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, e por meio do intermédio manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que é repartido, igreja, no reino, se multiplica. Quem lembra da ceia? A hora que o pão ele é repartido, ele é o quê? Multiplicado. Só é multiplicado o que é? Se eu não reparto, não há o quê? Se eu não me responsabilizo pela minha parte, então como que eu estou questionando a multiplicação? Como eu questiono algo que eu não me responsabilizo a repartir? Como? Assim como os pães e peixe nas mãos de Jesus, o fruto do Espírito se multiplica quando é compartilhado. Quem reparte bondade, vê mais bondade crescer. Quem perdoa, abre espaço para reconciliação futura. Uma comunidade cheia do Espírito é uma comunidade onde o fruto se espalha. Quando compartilhamos o que o Espírito faz em nós, encorajamos outros a exercerem a mesma movimentação. Eu estou vendo o limite dela, eu estou vendo o limite dele, mas eles estão permanecendo, mas eles estão focados. Eu estou vendo com os meus olhos essa movimentação, então eu vou querer gerar a mesma coisa. Eu vou entender que eu estou me alimentando do fruto e que eu sou desafiada a corresponder, a vencer a carne, a vencer o medo, a vencer o ódio, a vencer a amargura. Vocês estão me entendendo, igreja?
E agora a gente chegou no último ponto. Frutificar é um chamado diário. Em Hebreus 3:13 diz: exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. O mundo está doente por causa de frutos podres. Preste bem atenção, igreja. Frutos da carne, egoísmo, divisão, violência, insensibilidade, alianças sendo rompidas por um simples erro, sem ter, na verdade, a importância da própria aliança vive e eficaz na mente das pessoas. Falta de paciência com o próximo, imediatismo em respostas. Mas você foi chamado para irradiar outro tipo de fruto, igreja. Hoje é dia de frutificar com intenção, irradiar com propósito, viver com profundidade. Chega de um evangelho raso, de conhecer um evangelho pregado e não querer me responsabilizar por ele. O mundo chama e clama por frutos reais, não por dons impressionantes. O dia chamado hoje exige cristãos que irradiem o fruto do Espírito com coerência, com paixão. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas nos mandam mensagem no Instagram e pode não parecer, mas muitas delas quem respondia era eu mesma, no perfil da igreja. E algumas pessoas, elas mandavam mensagens assim: aí o Mevan do Luiz Hermínio? Amém, é aqui mesmo. Ah, tá, quando ele vai estar aí? Não sei da agenda do meu pastor, mas agora mesmo ele estava no Rio Grande do Sul, passando em várias igrejas de lá. Mas o que a gente respondia é: a gente ainda não tem a data, mas eu já tenho para falar para vocês. Não fala, né? Não posso falar ainda. Não falo. Não falo. Falo, não falo. Eu falo, não falo. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando eu subo aqui nesse altar, eu fico pensando, né? O que essas pessoas esperam da Viviane? Eu não prego igual o Luiz Hermínio. Eu não canto que nem ele. Não conto piada. Muito pelo contrário. Se a gente for esperar a gente ter um domínio sobre algo, a desenvoltura de alguém que você acha que é o top das galáxias, a gente vai deixar de realizar o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu posso não saber pregar a altura, e nem quero, não é minha medida. Mas eu não posso deixar de cumprir o que o Senhor me pediu. Então, quando eu respondia, eu não sei quando o pastor Luiz vai estar, mas os pastores da igreja, se você quiser conhecer, se chama Israel e Viviane. Quem são eles na fila do pão? Não sei. Mas são as pessoas que estão disponíveis a essa comunidade de fé, a pastorear essa igreja. E simplesmente escolhem permanecer dentro de um chamado que foi colocado para minha casa. Agora a pergunta é: qual foi o chamado que Deus deu para a tua casa? Qual foi o chamado que o Senhor Ele entregou na sua mão e que você está deixando de irradiar? Tem a ver com missão, tem a ver com essência, tem a ver com ser a resposta. Porque
A criação aguarda a manifestação dos... Você é filho? Você é filha? A criação aguarda a manifestação dos filhos. Seja por fruto, seja por dom. Irradie. Hoje o Espírito Santo te chama para um novo ciclo. Não de agitação, mas de crescimento. Não de fama, mas de profundidade. Não de consumo, mas de frutificação. Chegou o tempo de irradiar, Mevan Ibirapuera. O mundo precisa ver o céu em você. Se alimente, se encha e então compartilhe. Não vire uma pessoa obesa espiritualmente. A árvore que permanece no Espírito não apenas floresce, ela sustenta. Ela sustenta, ela cura, ela multiplica, ela transforma. Abrimos um novo ciclo em nossa jornada como comunidade de fé. Um tempo de mergulho, de revelação e de prática. Chegou a hora de irradiar, volto a dizer, Mevan Ibirapuera. Nós já estamos indo aí para o 4º ano. E de tudo que o Senhor tem nos ensinado em meio a essa jornada, a esse caminho. De tudo que nós escolhemos não errar mais. É tempo de irradiar, de semear, de compartilhar, de ser a resposta. Não queremos mais frequentar, queremos frutificar. Não queremos apenas assistir, queremos viver. Este é o tempo de amadurecimento, de alimento sólido, de uma vida que não apenas fala, mas ilumina. Deixa eu te falar, nem tudo que brilha ilumina. Ilumine, cure, semeie, transforme. O Espírito já está entre nós. O fruto já começou a brotar. De onde estão vindo essas canções, querido? Do Ibira Music. De onde está vindo essas peças? Eu não sei se você sabe, não sei se o Israel chegou a comentar aqui, mas já foi falado aqui agora à noite, que nós fomos convidados por um teatro muito importante na cidade de São Paulo. Já foi falado aqui essa noite? Mas eu estou cheia de novidade para contar para vocês. Eu só não vou falar ainda do teatro, que ainda não me deram autorização. Mas em breve a gente vai falar aqui para vocês. Existe fruto gerado dessa árvore, Mevan Ibirapuera. Você foi chamado para isso, para fazer parte disso. Sua vida importa, seu testemunho tem peso. E o seu coração pode ser um farol no meio das sombras. Mas a decisão ela é sua. Não vai ser por força nem por violência. Não vai ser imposto que você precisa fazer algo. Você vai fazer porque você entendeu que precisa. Então venha. Traga a sua fome, a sua entrega, a sua sede por mais de Deus. Este é o começo de um ciclo frutífero, profundo e transformador. Nós vamos sim irradiar São Paulo. Nós vamos sim irradiar esse mundo que espera a movimentação dos filhos, a manifestação dos filhos. Não por performance, não por tocar bem o instrumento, ou por falar bem, ou ter aqui um poder de persuasão, mas porque o Espírito Santo se encarrega de fazer o serviço dele. É Ele quem convence, é Ele quem consola. Não por aparência, mas por essência. Essa comunidade de fé conta com você. Você faz parte de um corpo vivo. E o mundo aguarda a manifestação dos filhos. O convite hoje para você é: amanhã,
irradie aonde você estiver. Eu não sei qual é o desafio da sua semana, ou com quem você vai conversar, quais são os problemas, as dificuldades que a semana está te esperando aí. Amanhã é segunda-feira. E a segunda-feira ela pode ser a mais temida por todos. Muitas pessoas não conseguem nem dormir de domingo para segunda, porque a segunda-feira sempre aguarda ou o boleto que já venceu no final de semana e não tinha o valor para pagar, ou aquela situação familiar que lhe aguarda resolver amanhã. Você arrumou um jeito de sair sem resolver, mas a segunda-feira está ali, é amanhã, está ali do lado, e você precisa ter o fruto do Espírito Santo para poder sair dela muito bem. Nessa série, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, querido. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que você venha se alimentar e venha sair daqui alimentado, a fim de que todos esses desafios que te aguardam amanhã, eles venham ser vencidos por boas escolhas, porque você é responsável pela escolha que você vai tomar, assim como eu. E a minha oração é que o Senhor te dê sabedoria, discernimento e inteligência do alto, para que você venha tomar as melhores decisões para a sua vida.